Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Assentado mesmo, diz assim a palavra do Senhor. E disse um certo homem, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a tua parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantou-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Até aqui. Pai querido, eis aí a tua palavra. Pai, eu quero te fazer um pedido, como tenho feito a cada culto nesse lugar, que o teu Espírito Santo possa falar ao coração da tua igreja, que eu possa transmitir aqui, Senhor, o recado que o teu Espírito Santo me confiou, para que a gente possa entender qual é o teu propósito para nós nessa tarde. Abre, Senhor, os ouvidos de cada um que entrou por essas portas, abre o entendimento, Senhor, abre a porta da palavra, Senhor, tira todo o empecilho, Senhor, das trevas, para impedir que os teus filhos ouçam da maneira correta essa palavra. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, esse texto que a gente está lendo aqui hoje, que a gente leu, é um texto conhecidíssimo de toda a igreja. Se eu pedisse para alguém comentar alguma coisa sobre esse texto, eu tenho certeza que a maioria aqui faria algum comentário, que conhecem muito bem. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu venho aqui nessa tarde para falar com a igreja de uma maneira, eu não sei nem se eu posso considerar uma pregação. Eu vou passar para a igreja algo que Deus colocou no meu coração como um conselho, como se Deus estivesse preocupado com algumas coisas, e é dessa maneira que eu quero conversar com a igreja. Isso aqui é uma parábola, Jesus está contando uma parábola, mas isso tem tudo a ver com a nossa vida. Eu não vou aqui fazer uma pregação evangelística, e aqui não tem não tem ninguém aqui que não conhece o Senhor, pelo que eu estou vendo, ninguém. E aí eu entendo por que Deus está dando essa palavra aqui para a igreja. A ênfase desse texto, se você analisar, não apesar de parecer, não é o pecado do filho, ou não é somente, mas na verdade a gente pode extrair desse texto aqui, de uma forma bem ampla, o amor do Pai, o amor de Deus, né? Fazendo uma tipologia, o amor de Deus. A palavra vai nos mostrar que o Pai, ele não vai à procura do filho, mas a Bíblia diz que a lembrança do amor do Pai e do cuidado do Pai é que traz esse menino de volta.
O que Deus está tentando mostrar para nós é que Ele nos ama muito, mas se nós quisermos pegar a nossa parte da herança e ir embora, nós vamos pegar e vamos embora. Certamente Ele vai ficar triste, vai ficar como esse pai aqui, ó, aguardando o momento do retorno, mas Ele não vai nos segurar. Esse menino, então, ele resolve pegar tudo e ir embora. Alguém disse que as piores dificuldades de um indivíduo começam quando ele tem a possibilidade de fazer o que bem entende. Você e eu, a graça é isso. Olha que coisa interessante, Deus nos salvou pela sua graça. Graça é favor imerecido. Ele continua nos amando da mesma maneira, se a gente está aqui dentro e se a gente for lá para fora. O amor dele é incondicional, não vai mudar. As únicas pessoas prejudicadas seremos nós, saindo da presença do Pai. Ele continua sendo o mesmo, amando da mesma forma. A graça é isso aqui, é você poder, eu sempre costumo dizer, usando uma expressão para que a gente entenda, a graça, ela é, para você entender isso, tá, irmãos? É pior do que a lei. Que a lei te dizia o que você deveria fazer e o que não deveria fazer. Ó, faz isso, se não fizer vai ser apedrejado, vai ser morto. A graça é como um filho que chega para o pai e fala que vai fazer alguma coisa errada, e o pai fala assim: você que sabe, a cabeça é sua. Algum filho já viveu isso aqui? Perguntar alguma coisa, o pai fala assim: ó, você que sabe. É pior do que dizer não, e a responsabilidade é sua. No Evangelho, no reino de Deus, é assim que a coisa funciona. Ele te salvou pela graça, pela sua graça. Te deu um livre-arbítrio. Você fica se quiser, você sai se você quiser. Agora, uma coisa é certa: vamos ter que arcar, todos nós, com as consequências. Amém, irmãos? Um dia nós prestaremos conta diante dele. Um dia nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Cristo. E Ele vai pedir conta daquilo que Ele nos deu. Essa é a realidade. Sempre que a gente dá mais valor às coisas, sempre que a gente dá mais valor aos prazeres da nossa vida, do que as pessoas, do que a Deus, do que a vida com Deus, a gente vai estar procurando problema. Sempre vai ser assim. Sempre que você dá mais valor ao que você sente no momento, aquilo que é bom para você, em detrimento daquilo que Deus tem te dado, sempre você vai buscar problema para a tua vida. Por quê? Quando você faz isso, você está demonstrando um coração, está se demonstrando como alguém que é insatisfeito aquilo que Deus tem te dado. Você vai estar demonstrando uma decepção com aquilo que Deus tem te dado. Irmãos, existem muitas pessoas hoje dentro das igrejas que levam uma vida como de pessoas decepcionadas, como se Deus não fizesse aquilo que ela deseja. Mas isso só acontece, pessoas só vivem essa vida de decepção dentro da igreja porque na verdade, não entenderam ainda o que realmente é servir a Deus, o que é o Evangelho. Porque não há nada melhor do que servir a Deus, do que fazer parte do Evangelho, do que ser servo de Cristo. Há alguma coisa melhor, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Não há nada melhor. A gente precisa entender isso, dar o devido valor a isso. Esse rapaz estava na casa do pai, tinha tudo o que precisava, porém estava insatisfeito. Não conseguia enxergar no pai as qualidades, enquanto estava perto, não conseguia enxergar no pai as qualidades que o pai tinha. Ele achava que faltava ainda alguma coisa. E o filho pródigo só foi aprender que com o pai ele tinha tudo da maneira mais difícil. O filho pródigo, ele teve que sofrer para entender que é impossível desfrutar das coisas que a sua força física pode te dar, o seu dinheiro pode comprar, sem antes dar importância devida àquilo que dinheiro nenhum pode comprar. E aquilo que o dinheiro não pode comprar, o único que pode dar é Jesus Cristo.
é o Pai. Você não pode pagar pela família que você tem. Você não pode pagar pelo fôlego de vida que você tem, pelo emprego que Deus te deu. Você não pode pagar por nada daquilo que Deus tem te dado. Você não pode pagar pela comunhão do corpo de Cristo. Você não pode pagar por fazer parte de uma igreja. Nada disso tem preço. Nada disso tem preço. Agora, às vezes eu quero trocar tudo isso que não tem preço por alguma coisa que não tem valor nenhum. Mas como eu não aprendi a dar valor a Deus, não aprendi a dar valor àquilo que Ele me deu, eu julgo todas as outras coisas com mais valor do que o que eu tenho. Aí eu vivo como uma pessoa decepcionada. A paz que Jesus te dá, ninguém pode te dar e nem você pode comprar. Só Ele pode dar. E a terra distante, irmãos, quando a gente olha para esse texto aqui, a terra distante, ela não quer dizer necessariamente um lugar distante. Eu vou sair da presença de Deus para ir para um outro lugar distante. Eu vou sair da presença de Deus para sair desse, porque eu vou sair desse local. Não. Aqui, essa terra distante, na minha opinião aqui, antes, ela fala de um lugar distante que existe dentro do meu coração e do seu coração em relação a Deus. Esse menino aqui, no coração dele, o pai já estava distante há muito tempo, já estava morto, para ele não tinha valor nenhum. Quando a gente toma uma decisão de sair da igreja, de se afastar dos caminhos de Deus, a gente não está tomando uma decisão comum. É porque, na verdade, antes de tomar essa decisão, lá dentro de nós, isso já aconteceu há muito tempo. Você pode ver que o texto ele vai falar assim, dá-me a parte da fazenda que me pertence. Aí vai dizer, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, foi embora. Então ele ficou ainda, ele pediu a parte da fazenda e ficou ainda dentro de casa alguns dias. Sabe o que quer dizer isso? Às vezes a gente está dentro da igreja, mas Deus já está distante da gente há muito tempo. Ou a gente é distante de Deus há muito tempo. O nosso coração já não está no reino. O nosso coração já não está em Cristo. A gente já resolveu abrir mão. Eu só estou esperando o momento certo para sair. Mas se isso está acontecendo com alguém aqui, nessa tarde, Deus me trouxe aqui para alertar você. Cuidado com as suas decisões. Cuidado com a tomada de decisão que você tem que fazer na tua vida. Porque cada decisão que eu e você tomamos, existe uma consequência. E as consequências, Deus pode até perdoar atos. Deus pode até perdoar pecados e falhas. Mas consequência Deus não tira. Se eu e você tomarmos uma atitude errada, as consequências que virão, nós teremos que passar por elas. Amém, irmãos? E isso é sério. O filho mais novo, ele não via a hora de desfrutar essa liberdade, longe do pai e longe do irmão. Aquele menino, ele estava se perdendo por obstinação. Ele colocou na cabeça dele, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero viver mais assim, eu vou sair, eu vou viver a minha liberdade. Esse agora é o meu tempo, eu faço o que eu quero. Ninguém manda em mim. Família não manda em mim, igreja não manda em mim, pastor não manda em mim, ninguém manda em mim. Eu vou fazer o que eu quero. É isso que aquele jovem ele estava falando. Ele queria fazer as coisas da maneira dele. E com isso, ele entristeceu profundamente o pai. Agora tem um detalhe, é aqui que eu quero que você preste atenção. Ele estava na mente dele achando que ele estava fazendo a melhor coisa da vida dele. Vou ficar livre disso tudo. Não tem ninguém para me cobrar. Não tem ninguém para fazer mais nada contra mim, para falar mais nada, para me chamar atenção. Eu vou fazer o que eu quero. Isso aqui era o pensamento dele. Só que a vida na terra distante, a vida longe do pai, não era o que aquele rapaz esperava. O texto é muito claro para nós. A vida longe do pai não era nem um pouquinho aquilo que ele esperava. O que o texto fala? Que os recursos dele acabaram, a herança todinha foi embora.
gastou dissolutamente. Os amigos que provavelmente tinha, a Bíblia não relata nada de nenhum amigo, sumiram. Aqueles que incentivam você a fazer o que é errado, aquilo que incentiva você a tomar uma decisão errada, sumiram. Não tinha dinheiro, não tinha amigo. Diz a palavra que veio a fome. Começa a faltar tudo, até o que é necessário para a tua sobrevivência. Veio a fome, e esse rapaz foi obrigado a fazer, por um desconhecido, o que ele não quis fazer para o pai. Você lembra o que ele teve que fazer? Ele foi pedir emprego. Aí o camarada virou para ele e falou assim, ó, vou fazer o seguinte, vou te mandar lá para minha fazenda, vai apacentar porcos. Ele não queria ajudar o pai, ele queria herança. Ele não queria ficar com o pai, como outro irmão, ele queria herança. Ele queria ter a liberdade dele. Ele foi, chegando lá, acabou tudo, acabou dinheiro, acabou amigo, teve fome e teve que começar a fazer para os outros o que ele não fez para Deus. Eu quero dizer para você o seguinte: se você não quiser hoje uma vida com Deus, não quiser fazer para Deus, lá fora tem o diabo para pegar você e para fazer tudo o que ele quer. Pastor, só está pegando pesado. Não estou pegando pesado não, sabe por quê? Na nossa cultura isso aqui é diferente. Ele foi mandado apacentar porco. Você já viu um judeu? Qual é a relação do judeu com porco? É um animal imundo. Eles não podiam nem chegar perto. Ele sai da casa do pai e vai apacentar porco. Meu irmão, esse garoto desceu ao nível mais baixo que um judeu pode imaginar. E ele fala assim, ó, eu tinha vontade de comer as bolotas do porco. Ele estava sentindo o próprio porco. Isso aqui é a consequência. Eu falei da atitude e agora eu estou falando da consequência. Ele foi isento de viver essas consequências? Não. Ele teve que passar por isso. Sabe por quê? Porque Deus permite nós passarmos por algumas coisas para que a gente possa dar valor ao Pai, para que a gente possa dar valor a Deus, para que a gente possa dar valor àquilo que Deus fez por nós, sem que nos cobrasse preço algum. Porque para ter tudo o que ele tinha, ele não teve que trabalhar para o Pai. Mas lá fora, para ele ter o mínimo necessário, ele vai ter que fazer a vontade de quem olha para ele e fala assim, você é um porco, vai para lá, faz o que você quiser. Vou te botar no meio da sujeira. Você quer ter alguma coisa diferente? Então vou te colocar no meio da sujeira. Sabe o que eu vejo com isso? Um abismo chama outro abismo. Você começa com uma coisa aqui hoje, daqui a pouco, Deus está permitindo e o diabo está te levando para coisas muito piores. E cada vez que a gente desce mais difícil é voltar para a presença do Pai. Irmãos, em nome de Jesus, entenda isso como uma palavra do Senhor nessa noite. Eu estou entregando aqui algo que Deus me deu. Eu não sabia quem estaria aqui. Eu estou entregando algo que Deus me deu. Eu tenho responsabilidade para entregar isso. Em nome de Jesus, pare e pense no que você está vivendo. Faça faça uma introspecção acerca de você mesmo. Como está a tua vida? Como está a tua vida espiritual? Isso é o que o pecado faz na vida daqueles que saem da presença de Deus. O pecado, ele promete liberdade, mas traz escravidão. Você já viu? O pecado sempre traz liberdade. Eu vou fazer o que eu não posso. Eu vou ser livre. Não aguento mais viver assim. A vida inteira eu fui criado no Evangelho. Tem que ir lá para a igreja todo domingo, toda quarta, Agora eu vou viver liberdade. Só que o pecado que promete liberdade vai te trazer escravidão. Você se torna escravo do pecado. João 8,34 diz, aquele que comete pecado é servo do pecado. Depois que você se torna escravo do pecado, o diabo faz o que quer com você. O pecado, ele vai prometer sucesso, mas vai trazer fracasso. Porque tudo que ele dá é por um período muito curto de tempo. Depois ele vai cobrar o preço. O pecado é mais caro do que a gente imagina, porque ele cobra o preço depois. Ele promete vida, mas traz morte. Esse menino, ele pensou que ele iria se encontrar, mas a Bíblia diz que ele estava perdido.
ele se perdeu. Agora eu vou me encontrar, agora eu vou reconhecer quem eu sou. Eu não sou isso que eu estou vivendo até agora. Quero coisa maior, eu quero coisa melhor. Mas a Bíblia diz que ele se perdeu. Ele não se encontrou. Ele se perdeu. Quando Deus é deixado de fora da nossa vida, o prazer, o satisfazer a nossa vontade, torna-se escravidão. Eu posso dizer para você que eu tenho prazer na minha vida. Apesar de ser pastor na igreja, eu ainda me considero muito novo, em relação até alguns aqui. Eu tenho 38 anos. Eu não posso me queixar de nada que Deus fez para mim. Eu vivi uma vida no Evangelho, me privando sim de algumas coisas, sim, mas que nunca me fizeram falta, porque o que Deus tem me dado é muito maior do que qualquer coisa que o mundo pode me dar. Eu estou dando isso como exemplo para você, que talvez esteja com a mente virada, achando que, olha, agora eu quero um outro tipo de vida. Meu irmão, cuidado, para você não se arrepender. Agora o Espírito Santo, ele quer produzir em nós arrependimento. Porque talvez alguns já tenham começado a entrar por essa rota de fracasso e de desgraça. Alguns talvez já tenham pedido a herança ao pai, estão por poucos dias na casa dele, daqui a pouco vão pegar tudo e vão sair. Mas Deus e o Espírito Santo de Deus nessa tarde, ele está querendo produzir em nós arrependimento. Arrependimento. Do versículo 17 ao 19, você vai ver que esse rapaz, ele se arrependeu. Arrepender significa mudar de ideia, mudar de rota, mudar de direção. Eu estava indo para cá, agora eu vou para lá. Deus está querendo que alguns aqui nessa tarde, se arrependam das atitudes que já foram iniciadas, das coisas que começaram a fazer e que não está de acordo com o plano de Deus. Deus te trouxe aqui para isso. Isso aconteceu, esse arrependimento desse rapaz, aconteceu enquanto ele estava lá cuidando de porcos. Sinceramente, irmãos, eu não esperaria passar por um tempo desse para me arrepender. Quando Deus te traz a um lugar como esse para ouvir essa palavra, Deus está querendo dizer para você, eu não quero que você primeiro vá cuidar de porcos para se arrepender. Que você vá a um limite horrível para poder voltar para mim. Eu quero que você se arrependa agora e faça a curva e volte da onde você saiu, da onde você estava. Amém, irmãos? A igreja está entendendo? O Espírito Santo, ele está falando aqui nessa tarde. Olha até onde esse garoto desceu, ele foi cuidar de porco. Versículo 17, a Bíblia vai dizer que ele tornou em si. Ué, se ele tornou em si, então a Bíblia está me dizendo que ele estava fora de si. A mente dele estava virada. Ele não estava tendo uma reação normal. A Bíblia diz que ele tornou em si. Ele estava com a mente virada por alguma coisa que viu, que ouviu, por alguma coisa que o diabo colocou na mente dele. Alguma coisa estava errada. E a Bíblia diz que ele voltou, tornou em si. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que o pecado, a obstinação de fazer o que eu quero, me faz uma pessoa insana. Me faz, desculpa a expressão, um louco. Começo a fazer loucura. Achando que é bom para mim, achando que é certo, eu começo a fazer loucura. O diabo faz isso. A obstinação de fazer o que eu quero vai produzir isso. Olha o que o arrependimento vai produzir na vida desse rapaz. Primeiro, ele admitiu que havia cometido um grave pecado. Pai, pequei contra ti. Eu vou dizer isso para o meu pai. Pai, peguei contra ti e contra o céu. O arrependimento tem que produzir em você o reconhecimento do seu pecado. Você tem que confessar a Deus
aquilo que você fez de errado, aquilo que você está fazendo de errado. Arrependimento gera isso dentro de nós. Ele admitiu que havia cometido um grave pecado. Ele reconheceu que o Pai era generoso. Você começa a lembrar de Deus, daquilo que Deus fez na sua vida até aqui, de tudo que Deus te deu, mesmo contra as impossibilidades, aquilo que era improvável. Tu olha para a tua família e fala assim: como que Deus me deu isso até aqui? Tinha tudo para ser um desgraçado, tinha tudo para ser horrível a minha vida, e Deus me deu alegria, me deu uma família, me deu um emprego, me deu tudo, e eu estou aqui hoje. O arrependimento faz você olhar para Deus com gratidão por aquilo que Ele te deu e que você não merecia. O arrependimento faz isso. O arrependimento faz a gente entender que servir a Ele, servir ao Pai, servir a Deus na casa dEle é melhor do que ser livre numa terra distante. Por conta de tudo que eu falei da liberdade. Você quer liberdade? Você vai pagar um preço. Entenda que ser livre é ter Jesus na sua vida. Ser livre é vivermos para Deus. Amém, irmãos? Ser livre é viver para Deus. Ele é o único que pode nos dar liberdade. Agora, observando ainda esse rapaz aqui, eu aprendo algo extraordinário. Se ele tivesse pensado só nele, se ele tivesse pensado, depois de tomar as atitudes erradas e vivido esse tempo de cuidar de porco, de fome e de tanta coisa, se ele tivesse pensado só nele, na fome, na solidão, no fedor que provavelmente ele estava, que provavelmente não tinha nem lugar para tomar banho, ele teria entrado em desespero. E aí ele pensaria no Pai, mas isso não seria arrependimento, isso seria remorso de ter tomado uma atitude. O remorso faria ele parar por ali. Só teria vontade de procurar o Pai, só teria desejo de voltar para casa, mas não tomaria essa atitude. O remorso faria com que ele ficasse só na vontade, no desejo. Mas esse menino, ele fala algo interessante, fala: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Por quê, irmãos? Porque pensar apenas em tomar uma atitude não colocar em prática não vai trazer resultado nenhum para a tua vida. Você pode sair daqui nessa tarde ouvindo essa palavra e falar: eu vou ouvir tudo que o pastor falou, tudo que o Espírito Santo falou através da boca do pastor, tenho trilhado um caminho errado, tenho tomado atitudes erradas, quero voltar à minha comunhão com Deus, e sair daqui só com a vontade e não tomar atitude nenhuma, não colocar em prática. Deus não te chamou aqui para isso. Deus te chamou para que você saia daqui e você coloque em prática aquilo que o Espírito Santo tem te dito nessa tarde. Deus deseja te levar nessa tarde ao arrependimento. Ele falou: vou levantar, irei e lhe direi. E depois você continua lendo o texto, você viu que foi exatamente o que ele fez. Com as mesmas palavras que ele pensou, ele foi para o pai e falou: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Isso aqui também tem algo interessante. Então, se você não colocar em prática, não tem benefício permanente, irmãos. Não adianta sair daqui nessa tarde mexido com uma palavra, com a mente pensando nisso e não tomar atitude. Deus está te dando, na minha opinião, está injetando em você hoje ânimo para você tomar uma atitude e se arrepender do que você tem começado a fazer, do que você tem feito, e voltar para a presença dele. Não adianta fazer por causa de outro, não adianta fazer por uma emoção simplesmente. Você tem que sentir o desejo lá dentro, desejo de arrependimento. Agora, eu disse que ele se levantou e foi para o Pai, né? Isso está lá no versículo 20 até o 24. Que alegria, que alegria.
saber que esse rapaz, ele resolveu voltar para a casa do pai. E é interessante que quando você olha o texto, você vê que o pai já estava esperando. O pai sai ao encontro dele correndo para o abraçar e para beijar. E aí ele pôde pedir perdão ao pai. Irmãos, atitudes muitas vezes falam mais do que palavras. Mais do que palavras nessa tarde, o que o Espírito Santo quer de você é atitude. Volte atrás naquilo que você está trilhando errado. Se volte para Deus. Às vezes a gente não tem palavras nem para falar com Deus, a gente se sente tão indigno de falar com Deus por aquilo que a gente tem feito, que a gente não consegue se expressar. Mas o que Deus está esperando de mim e de você são atitudes. Eu me lembro essa semana, eu falando de atitudes, né, que valem mais do que palavras, essa semana eu tive uma experiência interessante lá em casa. Chamei o Leandrinho para ficar comigo na cama, e estava perguntando a ele alguma coisa sobre o dia dele, uma coisa que ele tinha feito. Eu falei, e aí, como é que foi e tal? E ele estava de olho na televisão vendo um programa lá. E eu não estava percebendo que eu estava falando com ele, mas ele estava mais atento à televisão. Aí ele, pai, foi bom, pai. E estava olhando, e aquilo estava me deixando com raiva. Eu falei, não está me dando nem atenção. Eu falei, Leandrinho, você quer saber uma coisa? Vou conversar mais não. Quer me dar atenção? Tá bom, o problema é seu. Passou. Aí a Daniele veio, eu falei assim, estou indignado com o Leandrinho. O que foi? Eu tenho querendo saber do dia dele, como é que foi, bater um papo com ele. Não está nem aí, parece que não quer conversar, e não sei o quê. Tá bom. Aí ele escutou eu falando isso para ela, no quarto. Aí ele estava deitadinho e tal. Passou uns 5 minutos, ou mais, uns 10 minutos talvez. Aí vem ele, subiu na cama, deitou perto de mim e me abraçou. Aí me deu um beijo e me abraçou, ficou abraçadinho comigo. Falou nada. Aquilo ali ele estava pedindo desculpa pela reação dele. Numa outra oportunidade ele falou, pai, sabe por que eu não estava dando atenção? Eu estava doido para ver aquele programa. Eu falei, da próxima vez, ô cabecinha, você avisa, pai, estou vendo o programa, rapidinho que eu converso contigo. Mas a atitude dele, para mim, valeu mais do que palavras. O que Deus deseja de você, irmãos, são atitudes. Porque palavra, às vezes a gente fala e o vento leva. Mas atitude não. Atitude é algo que vem de dentro. Amém? Deus precisa que você tenha esse relacionamento com Ele, que você volte atrás nessa tarde. Deus, Ele é rico em misericórdia e graça. Agora, para a gente encerrar, eu já estou quase acabando. No Oriente, naquela região, não era comum, não era apropriado para um homem de idade. Alguns sabem disso, a história nos conta isso, a maneira de viver dos judeus. Não era apropriado um homem de idade correr, principalmente ao encontro de um filho. Mas esse pai faz isso. Você vê o amor que, tipologicamente, aqui é o amor de Deus. O amor de Deus por você. Mesmo fazendo coisa errada, mesmo se afastando dele, quando você se propõe a voltar, quando você se propõe a entregar a tua vida de novo a Ele, o que Ele faz? Abre os braços e vai até você para te abraçar. Isso é o que Deus faz. Isso é o que o nosso Senhor faz. Aquele pai, ele vai correr ao encontro do filho. Primeiro, para demonstrar o amor, obviamente. Para demonstrar para ele o quanto ele o amava. Mas num segundo momento, é porque de acordo com a lei, aquele menino ao retornar, todo mundo sabendo o que ele fez naquela vila, com o pai, ele poderia ser apedrejado. E aquele pai se abraça com ele para evitar que as pessoas taquem pedra nele, porque ninguém tacaria pedra com o pai abraçado. Sabe o que eu enxergo aqui? Uma tipologia linda daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Jesus se entregou por nós, derramou o seu sangue, e hoje, por causa do seu sangue que nos envolve, do seu carinho que nos envolve, Deus nos guarda daquilo que o mundo pode fazer a nós. Meu irmão, o amor de Deus é maravilhoso. O amor de Deus é grandioso. Ele só está aguardando. A palavra diz que aquele pai estava esperando
o filho voltar. Quanto tempo aquele menino tinha saído de casa? E quando ele volta, o pai está esperando. Eu quero dizer para você que você pode ter feito alguma coisa errada. Se você hoje se arrepender e quiser voltar, Deus está te esperando. Amém, irmãos? A igreja precisa entender isso. E aí, o mais interessante é saber, se você olhar esse texto com essa visão, é interessante a gente entender que aquele rapaz, ele vai descobrir dentro do lar agora tudo aquilo que ele foi buscar lá fora. Perto do pai estava tudo que ele foi lá fora buscar, ele já tinha. A palavra diz que quando ele volta, o pai dá a ele roupa, o pai dá a ele joias, o pai traz para a festa dele amigos, dá uma festa, demonstra amor, e é como se o pai estivesse falando: teu futuro aqui, meu filho, está garantido. Bota o anel no dedo dele de novo, é meu filho, faz parte da minha casa novamente, e teu futuro aqui está garantido. Tudo que ele foi buscar fora, ele tinha com o pai. Mas ele teve que passar por uma experiência dolorosa, ruim, para entender e para reconhecer quem era o pai. Deus não quer que isso aconteça com nenhum de nós. E aí ele vai dar uma palavra para o pai, que eu não quero que você saia daqui sem entender isso. Ele poderia chegar para o pai e falar assim: pai, dá-me um lugar na sua casa. Pai, dá-me um prato de comida. Pai, o senhor tem como me dar roupa? Não. Ele falou: pai, trata-me como um dos teus empregados. Sabe o que ele está dizendo aqui? Sabe o que o arrependimento, eu entendo dessa maneira, produz? Ele estava disposto agora a ser servo. Meu irmão, sabe quando você vai receber de Deus tudo que você tem pedido e acha que está lá fora? Você vai ter a alegria que só Ele pode dar. Você vai ter as bênçãos na tua casa, na tua família, no teu casamento. Tudo que Deus pode dar. Sabe quando? Quando você entender que o que você precisa é ser servo, é estar subordinado à vontade dEle e ao senhorio de Cristo. Amém, irmãos? É isso que Deus está querendo que a gente entenda. Ele falou: pai, trata-me como um dos teus servos. E aí, ao invés de terminar essa história num funeral, numa morte desse menino, ou de fome, ou apedrejado, a Bíblia vai dizer que terminou com uma festa, com o retorno dele. E aí o Salmo 103, 10, 13, eu anotei aqui para ler para os irmãos, fala exatamente sobre isso, do amor de Deus. Fala assim, ó: Ele não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Meu irmão, Deus nessa tarde está de braços abertos para aguardar o teu retorno. Deus está de braços abertos para olhar o teu coração e ver o arrependimento, para Deus fazer coisa nova na tua vida. Deus está dando oportunidade a alguns aqui nessa noite. Eu tenho absoluta certeza. Irmãos, entendam isso, eu não estou achando. Eu tenho certeza que Deus está abrindo nessa tarde oportunidade para alguns fazerem o caminho de volta. Amém? Eu queria que a igreja... Pastor, mas eu não estou nisso. Ok, eu queria que a igreja entendesse e concordasse, porque no mundo espiritual isso é tremendo. Para que aqueles que precisam tomem uma atitude nessa tarde. É Deus que está mandando fazer, eu não sei porquê. Ele tem os caminhos dele. Agora, para encerrar, olha a descrição que o pai vai fazer a respeito da experiência do filho. Olha que coisa gostosa que o Senhor colocou no meu coração. Para mim, né, foi bom ver isso. Primeiro o pai fala assim: ele estava morto, mas agora está vivo. A Bíblia vai falar o que acerca de Jesus? Jesus é a vida. Ele estava morto, agora está vivo.
está vivo. Jesus entra e traz vida. Ele vai falar, ele estava perdido, mas agora foi encontrado. Ele errou o caminho. A Bíblia diz que Jesus é o caminho. E a Bíblia não diz, mas o contexto diz, o texto diz, que ele estava enganado. Ele achava que ia ser uma coisa e não foi. Ele estava enganado pelas aparências. E a Bíblia diz que Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Então o meu conselho como pastor nessa tarde para você, que pegou um caminho errado, que pegou um atalho, que está tentando se afastar de Deus, volte enquanto é tempo, entregue de fato a sua vida a Cristo, porque ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Amém?